Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Pré-Sal Petróleo vai leiloar no dia 4 de dezembro áreas não contratadas das jazidas de Mero, Tupi e Atapu, localizadas na Bacia de Santos. O leilão será realizado na Bolsa de Valores B3 em São Paulo e vai oferecer ao mercado a totalidade da participação da União nestas áreas. Os campos de Tupi, Mero e Atapu estão entre os 6 maiores produtores do Brasil, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse leilão do dia 4 de dezembro, ele é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, né? Não é uma área nova, não é um leilão de nova área, né? Que onde a gente vai ter aí um aumento relativo de exploração. O que acontece é que a União, né, via PPSA, a Pré-Sal SA, ela vai leiloar sua participação nos campos de Mero, Tupi e Atapu. E esses campos eles já estão em produção, diferente aí dos campos que a gente tem ouvido, né, Alex? As notícias aí uma atrás da outra. Tive até o prazer de participar algumas vezes aqui com você de Aran, que é esse bloco novo da Petrobras. A gente teve recentemente também aquela outra notícia, né, de 8 blocos que foram arrematados aqui na frente, dentre eles aí pela Carum e pela Equinor, que já é uma operadora que tem Bacalhau aqui na frente. A gente tem o bloco de Lapa. Esses são blocos novos, blocos que estão em exploração. Diferente desses últimos leilões e dessa descoberta, esse novo leilão do dia 4 de dezembro, ele se dá em cima de blocos que estão entre os 6 de maior produção, né, do nosso país, um dos maiores aí do mundo. Então, é simplesmente a União, ela se capitalizando, ela abrindo mão dessa participação que ela tem aí desse óleo, né, e passando a se capitalizar. Ela ainda vai continuar, né, a gente vai ter ainda o benefício dos royalties, mas a ideia é que se exista essa capitalização de operações que já estão ocorrendo muito bem, obrigado. Estamos falando aí desse share, de que ela vai leiloar, a gente está falando aí de um total de mais ou menos 12 mil barris por dia, ou seja, algo próximo aí, considerando o valor do barril atual, em torno de R$ 1 milhão por dia em receita aí para quem estiver arrematando aí esse share. Segundo a direção da Pré-Sal Petróleo, trata-se de uma oportunidade rara. Todos os campos estão em operação, com poços de altíssima produtividade e reservas expressivas. O governo vende para antecipar a receita e também para trazer mais investidores, né? Ele não perde a arrecadação, continua recebendo os royalties, impostos e a participação governamental, né? É uma forma de capitalizar os ativos já existentes sem paralisar investimento. Então, naturalmente, o que ocorre é aquelas operadoras que você já tem aí, Petrobras, Shell, Total, CNPC, Sinop, Galp, que já estão presentes lá nessas operações desses campos, elas podem aumentar a participação delas, aumentar o share. Ou tem um outro ponto aí que é interessante, esses campos eles já estão em exploração há alguns anos. E para operadoras de grande porte, por exemplo, como a própria Petrobras, campos a partir de 10 anos já são considerados maduros. Então você pode ter aí também a entrada de operadoras menores, que seriam o que a gente chama de junior oils. Então uma Prio, um Enalta, né, dentre outras aí, Enalta não, desculpe, a gente está falando de Enalta e 3R, que hoje é a Brava, né, já se juntaram, mas você tem outras, como Trident, Perenco, que estão acostumadas a operar esses ativos mais maduros. Para elas, de repente, é interessante estar começando a fazer uma entrada, né, com uma participação menor. Então, além dessa possibilidade de quem já está aumentar o seu capital, a gente tem aí a possibilidade da entrada das junior oils, fazendo com que o mercado fique mais diversificado ainda e muito mais interessante para nós. O setor de petróleo e gás promete continuar gerando oportunidades em toda a região. Segundo Eduardo Varela, que organiza anualmente o SP Offshore, evento que debate temas relacionados ao segmento em Santos, a edição deste ano foi marcada por importantes decisões. Foi assinado um acordo de cooperação da Petrobras com o Estado de São Paulo, com o Brinc, então reafirmando esse interesse da Petrobras como o maior player de estar desenvolvendo o ecossistema aqui através do nosso litoral paulista. E também foi entregue o EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica e de engenharia que inicia o processo para se partir para uma licitação do arrendamento de uma parte do Porto de São Sebastião para efetivamente a construção da base de apoio marítimo offshore, que a gente tanto falou aqui. Então foi realmente formalizado, foi entregue
pela empresa Edson Schwest, que é uma grande operadora logística aí, marítima de petróleo e gás, uma norte-americana, está em presença em diversas regiões, inclusive em Açu, um porto que é referência e que ela pretende replicar para cá. E ela presenteou, vamos dizer assim, né, o nosso governo do estado de São Paulo, através do Ernesto Sampaio, que é o presidente da Companhia de Docas de São Sebastião, entregou em mãos. Então, isso já está tramitando. Ele também destacou outros negócios que ganharam corpo durante o evento. Tivemos também aí mais de 200 empresas nas rodadas de negócio, né? A gente teve o Senai com a participação com a Arena de Inovação, representando a altura aí para o mercado de óleo e gás. Enfim, foi muito interessante, um evento foi muito bom. E já seguimos com os passos. Agora, dia 24 de setembro, já temos mais uma reunião, dessa vez vai ser lá em São Paulo, do Comitê de Desenvolvimento Offshore Paulista, já com tudo tracionando realmente, avançando. A gente tem um plano também já de construção do aeródromo em Caraguatatuba. Já estamos sendo cobrados, Alex, pelas operadoras. A Equinor, a BP, que recentemente a gente conversou, né, que ela fez aquela descoberta lá em Bumerangue, depende realmente de apoio aéreo aqui. Então, muito está acontecendo de forma acelerada. Depois do evento também nós vimos várias empresas já partindo para buscar áreas aqui no nosso litoral para implantação. Inclusive, já tivemos mais uma, tá? A gente tem duas aqui grandes, além da Petrobras e da Saipem. A gente tem a SBM e Maldec, né, que são duas grandes operadoras de FPSOs, que são aquelas plataformas de produção. Recentemente, a Gran Services, do grupo Gran Energia, ela ganhou uma licitação, isso foi divulgado lá no evento, inclusive, com a Petrobras, uma licitação de 1 bi para 4 anos de serviço, e onde ela vai necessitar de 1.400 pessoas para trabalhar. E nós estamos auxiliando, através do nosso comitê, na formação, no recrutamento dessa mão de obra aqui no nosso estado de São Paulo. E ela recentemente abriu escritório em São Vicente. Olha que legal. Então, já temos aí realmente o mercado se movimentando para cá e tem muito mais por vir. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, protocolou um requerimento nesta terça-feira no Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão do leilão do túnel Santos Guarujá, marcado para esta sexta-feira na sede da B3 em São Paulo. O processo ainda não foi aberto para análise. Assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, o documento questiona o modelo do leilão que poderia sugerir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, teria favorecido grupos estrangeiros e imposto restrições às empresas brasileiras, inviabilizando sua participação no certame. Para Furtado, o modelo atual do leilão impediu que as empresas brasileiras, como a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, pudessem apresentar propostas devido à impossibilidade de obter financiamento ou atender às garantias exigidas pelo BNDES. Vale lembrar que apenas 2 empresas estrangeiras apresentaram propostas para participar do certame, a espanhola Acciona e a portuguesa Mota Engil. Segundo a Agência Brasil, o BNDES informou não ter recebido o ofício e que não há qualquer pedido de financiamento privado para a construção do túnel Santos Guarujá. E também, por nota, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini, afirmou que o leilão está confirmado. Segundo ele, é natural que existam pedidos de suspensão, impugnações e questionamentos em relação a uma obra tão relevante como o túnel Santos Guarujá. Ainda segundo Pomini, o leilão contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.